Olá, Bruno! E aí, como é que estão? Tudo bom? Tudo Olha, certo? Muito boa noite. Tudo bem contigo? tudo, graças a Deus. Ah, legal. Prazer estar te conhecendo, né? A gente só tinha trocado informações, mensagem, você conversou com o Leandro um pouquinho. Muito obrigado por ter topado vir conversar com a gente aqui. Ontem eu estava acompanhando a tua live com o Renato, né, do Estilo na Veia. Ele me E aí eu falou vi pra gente, que a gente sempre conversa, mas é pra gente poder, né, sempre mostrar novidades, o que acontece aqui, que é diferente do Brasil. totalmente. Por mais que seja seco, né, em termos de falar, mas o método de fazer já muda bastante coisa. É bem diferente, é muito mais abrangente. A gente aqui ainda está engatinhando muito ainda na solução. Por isso que eu acho muito bacana, assim, tem muitas pessoas fazendo um trabalho de aproximar essas realidades. E eu vi que você tem um canal também, né? Isso. Mandruvá no Canadá, é isso? Eu criei um canal porque sempre eu faço as filmagens, sabe? Pra mim, Sim. pessoal. Aí muitos amigos perguntam, mas como que é? Então, tipo assim, você falar uma coisa, mas quando a pessoa vê, ela já tem outra perspectiva, sabe? Não tenha dúvida. Então, assim, eu falei, agora já que tem os vídeos, o que eu vou fazer? Vou aproveitar a quarentena. Aí eu já tinha esse canal, só que eu postava vídeo pra mim, só pra guardar lá. Mais pessoal, né? Era É. coisas pessoais. Uhum. Aí eu decidi, vou colocar, é bom que todo mundo vê e já fica por lá mesmo. Ah, que legal. Não, mas é bacana porque você tem acesso ao canteiro, então você consegue mostrar de dentro. Eu estava comentando com as pessoas aqui que a gente tem um canal no YouTube, que é o Brazilian Builders, e uma das coisas, vamos dizer assim, que a gente mais gosta de mostrar no canal é quando a gente viaja e a gente consegue mostrar as diferenças que tem nas soluções construtivas, nos produtos, na concepção, na maneira de ver a construção. Só que normalmente a gente acaba vendo as obras de fora. O pessoal olhar os vídeos do nosso canal, a gente está lá do lado de fora e a gente dá uma dissecada na obra, explica o que a gente está vendo em termos de solução. E é muito legal que você está mostrando a obra de dentro, né? E isso com certeza dá uma perspectiva melhor para as pessoas entenderem melhor, né? Mas muito bem, eu queria conhecer um pouquinho mais de você, Bruno. Você é mineirinho como eu também? Isso. Eu sou mineira de Juiz de Fora. Você é de onde em Minas, Bruno? Olha, eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criado numa cidade, ela chama Entre Folhas. Entre Folhas. Por isso que esse apelido, quem nasce, eu não nasci lá, mas fui criado, eles perguntam, você é de onde? Eu sou de Entre Folhas. Ah, mas quem é de Entre Folhas é o quê? Entre Folhense? Não, lá eles chamam de mandruvá, que é um bichinho que nasce no meio da Sério? Tá explicado o mandruvá no Canadá, então. Tá aí, vem por aí. Ah, que legal. Eu sou de lá e no ano de 2008 eu migrei para Inglaterra. Uhum. E lá que eu comecei a conhecer o sistema de construção a seco. Que lá eu comecei a trabalhar em obras e de lá que eu vim, né, conhecer. Mas que legal, já tem um tempo então que você trabalha com construção a seco. Você começou na Inglaterra e aí você começou com que etapa? Porque hoje eu já vi que você faz steel frame, você faz wood frame, você faz drywall, enfim. Lá eu comecei como ajudante, né? Uhum. Como todo imigrante não fala inglês, né? As oportunidades que tem vai ser de ajudante. Então, eu ingressando, você ajuda a mover as coisas, limpar e vai indo. Dá de você. Se você quiser evoluir, você pode evoluir, mas se você não quiser, você fica naquele patamar ali. Se for acomodado, você não evolui. Isso. Aí me criou curiosidade, eu nunca tinha visto construção, né, tá por dentro e tal, e me criou curiosidade. A gente trabalhava, era uma empresa de logística no prédio, a gente sempre mantinha o prédio organizado, limpo e tal. E eu sempre via os caras trabalhando, aquela rapidez que era muitos prédios de estudante, eles faziam muito kitnet. Aí os prédios, eles só tinham uns vãos de concreto, e eu olhava aqui, mas o que será que ia ser aqui? O que tem no meio? Aí daqui a pouco começava a chegar os materiais, os caras montando, fazendo as paredes, eu olhava aqui e falei assim, nossa, que interessante. Aí que uma coisa que eu achava bacana que eles faziam, os banheiros vinham pronto. Eles vinham já pronto, isso. Eles vinham nas carretas, eles vinham da Romênia. Aí tinha um guindaste que pegava e já levava o banheiro todinho para dentro dos prédios, já tinha os caras... posicionava e ligava. Já tinha encanamento atrás, elétrico e tal. Aí chegava, o cara fazia, já colocava as placas, colocava o insuleixo. Aí eu comecei a ter contato com o drywall, com a lã.
Aí dali que aí você vai aprendendo, né? Você vai tendo a oportunidade, vou pegar isso aí, pega o material, coloca, pergunta, né? Pra que isso e tal. Aí foi indo até a gente começar a mexer. Aí depois daquilo, foi em 2014, eu voltei pro Brasil, mas com aquela ideia, não, vou começar a fazer isso no Brasil e tal. Mas quando eu cheguei, a minha cidade já não tem muito isso, sabe? Era poucas. Que lá você via, era muita gesso, plaquinha de gesso, essas coisas. Sim, exatamente. Na verdade, hoje no Brasil a gente consegue trabalhar com o sistema de steel frame nos grandes centros, né? Nas algumas regiões do Brasil, por exemplo, no Nordeste já é mais difícil. É só algumas construções bem específicas, por exemplo, obras de hotelaria, enfim, alguém que precisa executar rápido. Mas o sistema está mais difundido no Sudeste e aqui no Sul do Brasil, né? E mais nas capitais também. Se a gente vai para o interior, a gente já tem um pouco mais de resistência, assim, para trabalhar com o sistema, né? Aí eu migrei depois, quando eu voltei, aí eu migrei para Ipatinga, que já é uma cidade maior. Lá já tem várias empresas, né, que já mexiam e tal, aí as oportunidades foi indo. Aí a gente começava a fazer shopping, sabe? Loja de shopping. Aí já foi aumentando. Aí depois eu já começou a dar uma crise de novo, em 2016, por aí. Sim, foi um período difícil. Aí eu voltei para minha cidade e tal, e tentei mexer por lá. Mas aí eu tive um baque grande quando eu ia falar para o cliente, sabe? Explicar para ele o sistema. Vamos fazer uma parede aqui, que você sabe, é muito bom para sua casa. Aí ele vinha, mas essas paredes de gesso, se eu der um murro, eu quebro ela. Vai falar assim, mas você vai falar, isso não vale nada. As casas lá, se der um furacão, as casas caem. Então deixa então. Vai no Google, pesquisa, depois você fala comigo se é bom ou não. Isso aí, o negócio existe há 100 anos só há 100 anos. Igual eu falo, muita gente pergunta, Bruno, tem trabalho aí? Aqui as casas, todas é drywall, tudo vai drywall dentro das casas. Então, assim, não tem como. Se você trabalha com drywall, o país inteiro, os Estados Unidos, a América do Norte inteiro, todas as casas têm drywall. Então, como é que não tem trabalho sobre isso? Claro. E, Bruno, como é que você foi parar no Canadá? O Canadá é fantástico, né? Eu tive no Canadá em 2017, mas eu fui para o outro lado. Eu fui para a primeira cidade que eu desci foi em Calgary. Eu amei, eu achei a cidade lindíssima. Depois eu estive em Vancouver e visitei ali o Rocky Mountain, ali aquela região. Lindo, acho que eu nunca fui num lugar de beleza natural tão bonito, assim, aqueles lagos glaciais azuis com os pinheiros do lado, assim. Isso. É uma paisagem inesquecível, assim, né? Não, aqui eu vim pra cá, eu tava nos Estados Unidos antes. Você chegou a trabalhar nos Estados Unidos? Trabalhei também. Lá eu mexia muito com carpintaria. Mas isso o que, na Califórnia? Não, eu morei em Filadélfia. Sim, tem umas fotos tuas na Filadélfia, exatamente, isso aí. Aí eu conhecia, eu não sabia da carpintaria, eu só assistia vídeo e tal, porque muitos amigos meus já moravam lá. Então fui para lá por conta de que era mais fácil, né? Você tem amigos, né? Meus amigos de infância estão lá, então foi mais fácil migrar para lá. Então eu cheguei lá e eu tive contato com a carpintaria, eu gostei bastante, entendeu? E tal. Mas depois eu vim aqui e conheci o Canadá. Falei assim, o Canadá pra mim vai ser melhor. Porque aqui é muita montanha, muita árvore. Falei assim, Mandruvá tem que ficar onde tem frio. Tá certo. Então aqui já me adaptei mais fácil aqui. Por mais seja frio, mas o país é muito grande. Tem muita opção de trabalho em várias áreas. Né? Sim. Então você tá aí desde quando? Você tá em Toronto desde quando? Tem 1 ano e meio já que eu tô aqui. 1 ano e meio? Isso. Já tá adaptado já, né? Já acostumei com o frio. Eu cheguei no inverno, então trabalhei na carpintaria no inverno. Aí depois que acabou o inverno, eu consegui um trabalho no drywall. E vocês conseguem trabalhar aí no inverno? Ou você tem uma diminuição de risco, ou de risco, uma diminuição de ritmo no período do inverno, que é bem rigoroso, né? Isso. A carpintaria a gente trabalha até se não estiver chovendo, entendeu? Ou ventando muito. Se nevar também depende da neve. Eu tenho muitos vídeos eu trabalhando na neve, vento. Então, assim, porque na carpintaria a gente usa muito as pistolas de prego, ela é a ar, sabe? Ar comprimido. Sim. É o gerador, né? O compressor, então, assim, a gente usa as pistolas. Então, tem hora que o tempo tá muito frio, muito abaixo de zero. Então, assim, além de estar abaixo de zero, a sensação também é bem mais abaixo.
Aí o ar na pistola começa a congelar, porque o ar tem água, aí começa a frisar a mangueira. Aí você não consegue pregar, então você perde muito tempo. Você dá um prego, o prego não entra todo, você tem que pegar o martelo e bater. Então, assim, o que acontece? A gente trabalha até quando dá, entendeu? Porque em termos do frio no seu corpo, você não sente muito, entendeu? Porque você está em movimento. Então, você usa luva, né? Coloca uma máscara e tal, então você está movimentando, você não sente muito frio. Se você estiver parado, entendeu? Mas depende da neve também. Tem neve que quando cai, se ela neve for muito seca, ela pode cair na sua roupa, ela bate e escorrega. Então, agora, tem hora que ela vem muito molhada. Então, se ela bate e molha a sua roupa, já não dá para trabalhar, entendeu? Entendi. Deixa eu te perguntar, ontem eu vi você mostrando muitas ferramentas para o Renato, né? Para o Renato do Estilo na Veia. Mas você trabalha com acabamento também ou não? Você só faz o frame e chapeamento? Então, aqui funciona assim, é um pouco diferente. É tudo segmentado, né? Isso, é tudo segmentado. Então, assim, quando você chega numa obra, o cara te pergunta, você vai colocar drywall? Eu falo, não, coloco o drywall, faço o frame, mas você faz frame? Porque aqui... Ele já começa a desconfiar que você faz muita coisa. Aqui é assim, você é isso, entendeu? Negócio no Brasil, o pedreiro faz elétrica, encanamento e tal, então assim... Aqui tem as escolas, se você quer fazer, virar carpinteiro, tem a escola de carpinteiro, tem a escola de eletricista, e assim vai. Então, assim, aqui eles usam muito isso, entendeu? Você ser um profissional naquilo, sabe? Por eu ter vindo do Brasil, já que no Brasil a gente tem que fazer tudo, sabe? Então, assim, eu me adaptei mais. Eu não quis migrar para o acabamento, porque é mais ferramenta que eu teria que comprar, entendeu? Sim, é caro, né? Por mais que a gente esteja aqui, é barato, é bom a gente, sabe, o cara chega, ele tem que dedicar naquilo, não, eu quero ser drywalleiro, eu quero colocar drywall, então ele dedica naquilo, investe suas ferramentas naquilo, e ele vai ser bom naquilo, entendeu? Então, se você é bom naquilo, você ganha dinheiro, é a mesma coisa, né, cada um entra no canto. Então eu adaptei no frame para fazer o drywall. Em si, eu não gosto de fazer drywall. Se colocar os dois na minha frente, qual que você quer fazer? Eu prefiro o frame. Prefiro o frame, sim. Entendeu? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre escolas. Isso é uma coisa interessante, uma curiosidade. Por exemplo, vocês têm escolas para capacitar as pessoas para poder se desenvolver em cada uma dessas etapas? Uma escola para o cara, sei lá, aprender a fazer frame, escolas de carpintaria? Tem muitas escolas. Aqui, mais assim, eu vejo muita de carpintaria, porque as casas são todas de madeira, entendeu? Sim. O frame de metal ele é usado, né, em comercial. São prédios, vai ser apartamento e tal, aí já é tudo frame de metal. Antigamente era madeira, tá, mas hoje é tudo metal. Então, assim, hoje vê muitas escolas de carpintaria, entendeu? Você pode estudar, né? Aí se você estuda, entra naquele ramo e vai. Entendi. Muito bem. Eu estava olhando os teus vídeos, daí eu estava analisando um pouquinho das soluções. Normalmente, quando a gente vai olhar, possivelmente você passa uma visão mais de quem tá botando a mão na massa, né? Quando eu vou analisar as obras, quando eu tenho a oportunidade de ver uma obra fora do Brasil, eu começo a analisar muitos detalhes, né? Então, por exemplo, eu fiquei curiosa para poder entender mais, porque, vamos dizer assim, quando a gente está pensando em fazer o revestimento, o envelopamento, que é tudo que vem depois do frame, seja o frame de metal ou o frame de madeira, o pano em si é tranquilo, você tem uma infinidade de soluções, aí fora a gente sabe que existe uma infinidade de soluções para fazer esse rendering do frame, mas eu fico muito curiosa para poder entender os pequenos detalhes ali, as interfaces, o flashing das janelas, como é que você faz a ligação ali com o radier, então são todos esses pequenos detalhes. A gente sabe que existe uma infinidade de coisas, a gente vai num home center, aí no Canadá tem o Rona, não é isso? Eu acho que tem Lowe's também, né? Isso, existem várias empresas, entendeu? Que fornecem material, né? As mais conhecidas aqui é o Home Depot. Tem o Lowe's. Como tem nos Estados Unidos também. E o Rona, não é isso? Isso, tem o Rona, tem o Lowe's, tem vários, tem tipo outras empresas que é só especializada em vender madeira, entendeu? Então, assim, existem várias empresas. Tem ABC aí, porque nos Estados Unidos tem o ABC, que é só para telhados, né? Não sei se tem ABC no Canadá também ou não. Não estou lembrado.
As mais famosas que a gente sempre compra, que praticamente toda esquina tem, é o Home Depot, que é aquela laranja. Sim, tipo sim. Então, assim, igual eu falo, eu vou ter um vídeo também no meu canal mostrando. Eu vi que você está dentro de um home center desse. Isso. Então, assim, existem vários. Então, assim, o Home Depot, a Lowe's, essas empresas muito grandes que você vê em todas as esquinas, você vai chegar em novidade, você vai ver muita ferramenta de todo, sabe? Então, assim, a gente que não tem costume com essas coisas, você fica apavorado. Nossa, que coisa barata. É muita coisa, é muito acessório. Isso. Aí o que acontece? Tem outras lojas que acabam vendendo muito mais barato que elas, mas ela não é conhecida, sabe? Porque já é uma loja só. Por exemplo, tem uma loja que eu sempre gosto de ir nela, chama IHL. Existe só uma dela aqui na região. Entendeu? Então, assim, agora o Home Depot, toda esquina que você vai, tem. Então, muita gente não conhece, entendeu? Essas lojas. Aí eu vou fazer um vídeo mostrando, né, as ferramentas para cada trabalho. Aí vou lançar lá para o pessoal. Muito bem. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou num lugar diferente, é visitar um home center, porque lá você tem pistas do que é usado naquele lugar, né? E aí eu sempre fico muito surpresa, porque é uma infinidade de coisas. Você chega lá numa seção que tem selante para qualquer coisa que você imaginar, né? E aí isso eu acho que é uma dificuldade que a gente tem aqui, porque quando a gente importa uma tecnologia dessa para cá, a gente traz tudo pela metade, né? Isso é uma maneira tupiniquim de adaptar as coisas. Então, isso me chama muita atenção. Você tem uma série de acessórios para poder trabalhar e para você realmente instalar e ter o melhor do sistema, e a gente dá uma pelada nisso tudo aqui na hora que a gente vai instalar, né? Eu acho que talvez uma maneira de fazer com que o sistema se adapte na nossa realidade. Aí você vai ter um lançamento novo, tem uma coisa nova, entendeu? Sim. Toda vez que você vai lá e tal. Outro dia eu fui, tinha um sistema que eles fazem muito em porta de casa, em garagem. Que tem as casas que ele é mais afastado do asfalto principal, sim, entendeu? Então, assim, tem um asfalto, então para você chegar na sua casa, eles fazem um asfalto até na garagem, até na porta da sua casa. Aí tem um sistema que eles usam, eles passam um fio elétrico, eles fazem a entrada, passam o fio antes de colocar o asfalto, entendeu? Aí eles bate o asfalto por cima. Aí quando neva, esse fio ele esquenta, pra você ficar raspando a neve na porta da sua casa, sabe? Entendi. Porque se acontece alguma coisa, eu vou passar na porta da sua casa, eu caio, quebro, você é responsável por mim, entendeu? Sim. Aí na porta da sua casa não tem nada de neve, derreteu. Então, assim, aí eu vi esse elétrico, eu vi um que é de água também. Então, assim, toda vez que você vai, você vê uma novidade diferente. Que sempre que eles vão lançando, joga lá no mercado, o pessoal ir comprando. É muito legal. Eu lembro que, assim, o ano passado, os últimos 2 anos, esse ano a gente não conseguiu ir, mas 2018, 2019 a gente teve na IBS, lá em 2018 foi em Orlando e 2019 foi em Las Vegas. Normalmente ela é em Las Vegas. Estava até aqui o David aqui, que estava lá também, né, David? Boa noite para ti. Obrigado por estar aqui com a gente. E aí a gente passou 3 dias na feira e eu confesso assim que, lógico que a gente foi parando para conversar, para entender, e foi gravando matéria também, mas sabe que a gente fica assustado de ver a infinidade de soluções que tem para você fazer envelopamento de uma residência, de uma construção, no sistema, seja em light steel frame ou em wood frame, né? E aí eu estava observando lá nos teus vídeos, você mostrou até uma que você fez uma filmagem com drone. Eu estava vendo que vocês têm o frame, tem o wood frame, depois vocês usam um EPS, né, que seria um isolamento contínuo, e por cima vem o USB, e depois vocês finalizam. Teve um vídeo que vocês estavam fazendo um brick, né, um brick wall, até você mostrou, né, fez uma comparação ali entre o que o cara ganha para poder fazer. E aí eu vi que atrás tinha um EPS, ele tinha um foil de alumínio, né? Um EPS preto com foil de alumínio. E aí eu não sei se nesse devia ter o USB antes, o EPS, e depois o brick wall, né? Não sei se era mais ou menos isso. Ali era nesse, é um drywall, que é para fogo, aí eles vêm com tile, que ele não só
ele tem por trás tem outra camada que você tira e ele cola, entendeu? Uhum. Ele é autocolante. Aí vem um isopor, que tem essa proteção, e eles vão colocando os ganchos para fazer as fiadas de tijolo. Assim, cada projeto tem por exemplo, aqui do lado da minha casa, eles fizeram 4 prédiozinhos, né? Uhum. Aqui o isolamento deles é o seguinte, eles vêm com um líquido, tipo membrana líquida? Isso. É uma membrana líquida. Isso, sim, a gente tem aqui no Brasil. Uhum. Passa tudo nele, onde eles vão fazer, em volta, né? Que é tudo com madeira, o plywood, que é o USB. Uhum. Forram, aí vem passando. Aí depois eles vêm com isopor. Eles vêm com isopor fixando, entendeu? Eles fazem fixação mecânica ou eles fazem fixação com PU? Como que é feita a fixação normalmente do isopor? Tipo um prego grande, eles vão sim, batendo, uma arruela. Vai encaixando. Isso, vai encaixando. É uma fixação mecânica. Isso. Aí depois eles vêm com a massa, entendeu? A massa, ela é tipo uma areia que tem nela. Eu não sei como é que explica. Acho que já vi aí no Brasil, você faz um acabamento. Sim, é o base coat nosso aqui. É um base coat. Sim, a gente já usa base coat. Então, aí ele já vem por cima do isopor fazendo isso, entendeu? Então você olha. Então você olha, parece que a casa foi batido um chapisco nela, entendeu? Uhum. Mas só que ali é um isopor. Ele já está, né, isolado, a madeira por dentro, tem um isopor e o cara já vem. Então, assim, num dia o cara faz um prédio inteiro ali, rapidão. Lá que você volta de tarde, minha casa já está toda pronta. Não, mas a gente tem aqui no Brasil já o sistema APES, que é justamente isso que você está colocando. Não é muito comum, mas a gente já tem. Na verdade, eu não sei se você sabe mais ou menos como a gente tem feito isso aqui no Brasil, mas normalmente nas nossas construções de steel frame, de wood frame aqui no Brasil, a gente só usa a chapa, normalmente é uma chapa cimentícia, e a gente faz um base coat por cima, a gente faz um rendering direto em cima dessa chapa cimentícia. Então, a gente não tem esse cuidado de fazer de proporcionar um isolamento contínuo, né? Normalmente vocês aplicam, é lógico que a gente não tem a mesma condição de clima, vocês vivem num lugar que tem um clima muito mais rigoroso do que o nosso, mas eu acho que minimamente o isolamento contínuo, eu acho que ia ser interessante para nós aqui. Igual, por exemplo, nos Estados Unidos eu cheguei a trabalhar envelopando as casas, sabe? Uhum. Eles fazem a casa, deixa só ela revestida de madeira, né, com os USB, e a gente vinha com a manta, o Tyvek, fazendo toda a casa em volta e colocava janela. Aí depois vinha o pessoal colocando side, sabe? Uhum. Colocando side. Aqui não usa muito side porque é um país mais frio. Então eles adaptaram o sistema de fazer o chapeamento da madeira e vir com isopor e depois vir com outro acabamento, ou tijolo, porque a maioria das fachadas de tijolo, pedra, entendeu? Uhum. Ou agora eles estão usando o isopor, já fazendo o base coat por cima. Entendi, que daí seria o waves. Quando você faz o revestimento de tijolo ali na frente, fica um gapzinho entre o EPS, entre o isopor e entre o revestimento, né? Como é que é feito ali aquele gap ali? Eu queria entender, assim, como é que você consegue fazer aquilo afastado? É um gancho que tem. Aí ele pega na fiada lá de atrás. Tijolo, entendeu? Isso, ele já pega na parede, né? Tem uma parte que eu pego ele e balanço. Dá pra ver no seu vídeo, né? Aí toda vez que eles vão subindo a quantidade de fiada, aí tem ele, entendeu? Aí ele fica ali, aí quando o cara vem com o tijolo, ele já pega em cima, pega e vai travando. Uhum. Legal. Sabe uma coisa que eu vejo muito, assim, porque como a gente tá aqui no Brasil, a gente tá engatinhando, né? Então, por exemplo, nós temos os fabricantes, aí os fabricantes normalmente eles desenvolvem o seu próprio sistema de acabamento. Você tem uma chapa da marca A, aquela marca A, ela desenvolve todo o sistema de tratamento de junta, né? O sistema de tratamento de superfície, né? E aí o fabricante B, mesma coisa, ele tem a chapa dele, que pode ser uma chapa cimentícia. Aqui no Brasil a gente já tem as glass match, né, que vocês usam bastante aí. A gente já tem algumas glass matches aqui no nosso mercado, a gente tem pelo menos 2 marcas. A gente até vê que o pessoal consegue misturar produtos de fabricantes distintos, mas aí se você olha lá no rótulo do produto, existe uma orientação de que aquele produto é compatível com materiais com uma determinada característica, né?
E aí o que acontece bastante aqui no Brasil é que, às vezes, as pessoas não têm muito esse cuidado. Então, as pessoas trabalham com uma chapa da marca A e aí usa o sistema de acabamento da marca B. E aí essa combinação não dá certo, porque como a gente está começando também, então você imagina que, mesmo se a gente falar de chapa cimentícia, a gente tem chapa de fibrocimento, tem chapa de liga cimentícia. Apesar de ser cimentícia, elas não trabalham da mesma forma, né? Então, você imagina que o base coat que é feito para uma, ele não vai se comportar da mesma forma no outro, né? E as pessoas, às vezes, têm a tendência de trabalhar em cima do conceito, mas não entendem muito bem que isso tudo já foi exaustivamente testado para que performe dentro de determinadas condições. Então, às vezes, as pessoas têm a ideia de que eu vou usar chapa cimentícia, eu vou deixar uma junta que é recomendado pela fábrica lá de 3 a 5 milímetros. E aí ela entende que naquela junta ela tem que aplicar um material que seja plástico. Daí a pessoa vai lá da cabeça dela, ela aplica, por exemplo, igual a gente já recebeu semana passada um cliente aqui que veio na loja, eu apliquei silicone na junta. Caramba, não vai funcionar. Então, as pessoas acham que, entendendo o conceito, eu tenho que aplicar alguma coisa que seja plástica. Sabe o que aconteceu? Esse silicone ressecou e estufou o acabamento do cara. Então, as pessoas acham que dá para inventar nessas coisas, e não dá. Senão a gente vai enfrentar uma série de patologias. E aí eu vejo que aí, nos outros países, existe uma mistura grande de produtos, mas isso a gente tem que entender que o mercado já trabalha com esse sistema há muitas e muitas décadas, o sistema está muito desenvolvido e que esses produtos já foram testados em outros produtos com características diferentes, né? Não é a mesma coisa. É igual a gente faz aqui, por exemplo, tem obra que a gente chega para fazer o banheiro, entendeu? Aí eles exigem que seja a placa verde, entendeu? Uhum. Tem ela verde e tem ela roxa. E tem uma outra também que já ela tem tipo um alambre, um pó de vidro dentro dela, sabe? Aí tem a placa cimentícia. Uhum. Então, assim, vai do projeto do cara. Aquele produto ele é para aquilo. Aí vai da especificação, sabe? Tem obra que, por que o cara não coloca placa cimentícia? Não, placa cimentícia não adianta. Isso aqui e tal, mas o projeto do cara ele já foi específico para aquilo, então a gente só chega e coloca. Muito bem. E a gente vê bastante aí que os produtos, eles às vezes eles agregam várias funções, né? Por exemplo, eu já vi chapa cimentícia que já tem um XPS junto, né? Que é um isolante térmico. A gente vê vários produtos que eles já têm mais de uma função. Por exemplo, tem painéis de USB que já tem uma membrana por cima, que já seria o TIVE que eu vou aplicar em cima, né? Isso, tem os caras da Zip System. Eu não sei se tem Zip System no Canadá. Zip System é aquele USB que já tem uma membrana, é uma membrana verdinha. E aí na junta aplica uma fita, e aí você tem que usar um rolinho para poder assentar aquela fita. Não sei se tem aí. Tem. Isopor colado, entendeu? A gente não coloca isopor. Ele já vem o isopor colado. Já vem colado na chapa, no painel, né? Na chapa, isso. Ele já vem pronto. Aí tem essa aí que é a verde, que ela já vem com as bordas pretas, né? Que aí você... Aqui não, eu vejo muito no Brasil, quando eles vão colocar um USB, eles cortam ela e põem spray assim, para fazer tratamento daquela... Aqui eles não usam isso. Aqui eles já cortam e colocam lá e deixam, entendeu? Entendi. Sistema de fazer um tratamento no corte que você fez. Entendi. Muito bem. Então, sabe uma coisa que eu acho interessante, que assim, por exemplo, aqui a gente trabalha muito, a gente tem bastante experiência com drywall. A gente já trabalha com drywall tem uns 15, uns 16 anos já. E aí, por exemplo, hoje o drywall ele já está mais difundido. Por exemplo, a gente pega as construtoras maiores aqui de todo o Brasil, né? Então, empreendimentos comerciais e boa parte dos residenciais, eles já usam drywall internamente para fazer as divisórias internas da unidade, entre unidades, enfim. E aí, às vezes, eu me deparo com umas bobagens, assim, umas preocupações desnecessárias, assim, das construtoras. Por exemplo,
em construtoras grandes, quando eu vou fazer uma parede em drywall, eu preciso trabalhar com a chapa com o pé direito inteiro. Por exemplo, se o pé direito do ambiente é 2,70, eu tenho que trabalhar uma placa inteira até 2,70. Se ela é de 2,80, eu vou lá e corto 10, enfim. Ele não aceita aquela junta de topo, e que é uma grande bobagem, né? E, na verdade, a gente vê muito comumente as chapas sendo instaladas na horizontal até, que, no meu ponto de vista, eu acho que ela até proporciona um contraventamento maior, né? Até porque no forro a gente faz assim, a gente inverte o sentido da placa quando você vai chapear o forro, né? E aí aqui tem essa bobagem, assim, porque eles entendem que a junta de topo vai criar uma espécie de problema estético, digamos assim. É porque, infelizmente, o que acontece? Tem muito instalador que não sabe dar tratamento, né? Na junta, né? E aí, o que acontece? A construtora fica meio traumatizada, porque lá pelas tantas o cara vai lá fazer o acabamento, o cara da pintura também já não sabe muito bem como dar acabamento. E aí a gente gosta aqui do acabamento lisinho, que é um pouco diferente, daí a gente tem muita textura aplicada, inclusive, dentro da parte interna, não é isso, Bruno? Isso, isso depende do projeto, né? Mas Uhum. muitas paredes lisas, sabe? E vou até tocar nesse assunto aí de colocar a placa deitada em pé, né? Uhum. Uma vez eu perguntei um arquiteto, me perguntou um engenheiro, até um encarregado da obra, sobre isso, sabe? Mas por que a gente não pode colocar... Até a placa dava a mesma altura do teto e tal. Aí eu falei, por que a gente não coloca ela deitada? Aí é porque aqui funciona, cada um tem uma etapa, entendeu? Eu coloco a placa e depois vem um cara fazer o tratamento. Então, assim, ele recebe por aquilo que ele vai fazer, entendeu? Então, assim, quanto menos tratamento de junto o cara ter para fazer, é menos dinheiro que a empresa tem que pagar para ele. Entendeu? Entendi. Então, assim, nas casas aqui, o pé direito normal das casas é 8 pé, que significa, acho que é 2,40. Isso. Então, assim, é mais viável eles pegarem uma placa deitada, sabe? Colocar ela, que vai dar os 8 pés, que ela tem 4 pés de largura, então um em cima da outra vai dar 8 pés. Então é muito mais vantagem para eles colocar ela deitada do que colocar ela em pé, entendeu? Entendi. Então, assim, vai do projeto, que é mais viável. Tem parede também, que aqui tem uma placa que ela tem 54, sabe, de largura. 54 inches de largura. Que é normal, de 4 pés ela tem 48. Aí tem uma que ela tem 54. Então, quando o pé direito ele é maior, de 8 pés, aí a gente vai usar essa placa, entendeu? Usa essa placa para não precisar colocar fazer um outro corte, né? Para dar mais trabalho ainda pro cara da telha. Entendi. Mas que é uma grande bobagem, né? Porque, na verdade, isso talvez seja um trauma das pessoas de trabalhar com um profissional que faz um acabamento ruim na junta de topo. E aqui no Brasil a gente gosta muito também de ter esse acabamento lisinho, né? E não é muito apegada, né? Eu lembro que as obras que a gente vê normalmente tem textura por dentro. E também, outra coisa, aqui é diferente. Aqui eles não usam essas tabicas, sabe? Cantoneira. Sim. Aqui são muito linhas retas, entendeu? Então, assim, o que tem acontece? muito detalhe. Sem detalhe, é tudo linha reta, tem espaçamento da parede e tal, então sempre a gente faz o forro primeiro e depois faz a parede, que é a placa da parede segura do forro, entendeu? Então Sim. sempre aqui é assim, você vai chegar na obra, eles começam fazendo o teto, então a gente entra, faz todo o teto, depois a gente vem fazendo a parede, porque é mais fácil. Em termos de como o drywall já vai deitado, então a gente faz o teto, aí vem com a primeira placa, põe ele para cima, segurando a de cima, e depois a de baixo você coloca no chão e vem com o pezinho para levantar e já faz isso, vai acabamento mais rápido. Assim. Muito bem, eu vi que você tem muitos brasileiros que trabalham contigo aí, né? Tem uma turma grande nas obras. Hoje em dia, todo lugar que você vai tem brasileiro. Né? Tem brasileiro por tudo, né? Tudo, toda parte, todo setor que você vai trabalhar, você vai encontrar um lá. E deixa eu te falar uma coisa, vamos falar um pouquinho de mão de obra. É legal isso daí e é uma coisa interessante da gente comentar. Que a minha percepção é de que as pessoas veem o profissional de construção de uma maneira diferente aí do que ele é visto aqui. Infelizmente, hoje, assim, acho que as pessoas aqui no Brasil ainda têm aquela visão de que o cara que trabalha na construção civil
muitas das vezes é aquela pessoa que não teve outra coisa para trabalhar na vida. Eu tenho que trabalhar na construção. E eu percebo que a forma do profissional da construção ser visto pelas outras pessoas é muito diferente do que a gente tem aqui, né? A gente vê até pela remuneração, né? Vocês têm mais uma igualdade, assim, até você estava comparando o salário do cara que estava fazendo a parede de alvenaria, a brick wall lá, comparando com o salário de um médico, não é isso? Eu até tive muito hate nos caras, mas você não pode fazer conta. Não, eu não estou traduzindo. O cara, com certeza, a gente ganha em dólar, você vai gastar em dólar. Mas uma simples conversão que você pode fazer, entendeu? Você pode chegar a um salário alto, né? Comparando um pedreiro no Brasil com aqui, então é a mesma coisa. Aqui o diferencial é a mão de obra é cara e o material é barato, entendeu? Então, assim, você é muito valorizado pelo aquilo que você faz, independente de qual profissão você entrou. Os dois meios que eles perguntam para mim, como é que eu trabalho, faixa de salário? Aqui você tem duas faixas de salário que você pode trabalhar. Você pode trabalhar a hora da empresa, ou você pode trabalhar a produção. Isso que eu ia te perguntar. A gente chama piecework. Você ganha pelo que você produziu, entendeu? Sim. Então, por exemplo, na carpintaria, a casa. Você vai fazer uma casa, aqui eles pagam, chama square feet, que significa... Pé quadrado. Pé quadrado. Então, assim, você chega numa casa, ela tem X pé quadrado, tem 1.500 pé quadrado, você vai ganhar por aquilo que você faz, entendeu? Entendi. Aí vai do que eles vão pagar. Por exemplo, eu estava numa obra agora, antes, eles pagam lá $4 o pé quadrado, mas é só para fazer parede, entendeu? Você faz o piso, né? Faz um piso, faz a parede, coloca outro piso e a parede. Aí outra equipe vem e faz o telhado, entendeu? Entendi. Então, assim, uma casa, uma casa que a gente estava fazendo lá, ela tinha 1.400 pé quadrado, entendeu? Aí a gente fez ela em uma semana, uns 4 dias, a gente fizemos a toda. Então, assim, $4, entendeu? Davam $6.000 numa semana, 2 pessoas. Então, assim, vai de cada casa, cada projeto. Tem projeto que eles pagam $10 o pé quadrado, entendeu? 12, 15, então vai do projeto. Aí aqui também tem a união, que é o sindicato. Então, assim, o sindicato, ele determina um valor que vai ser pago, entendeu? Entendi. Então, assim, o sindicato, eu quero que... As pessoas terem como referência, né? O que eu não gostei muito dos Estados Unidos é isso, que eles não têm um controle disso. Então, Entendi. O cara chega, dá um preço, outro chega, dá um preço abaixo. Então, se você deu um preço, o cara vem, aí o que acontece? A União vem fiscalizar a obra. Quem trabalha? Você trabalha para a União? Você é fichado na União? O preço é isso. Aí, se não tiver, você paga a multa, e a multa é cara. Então, a União, ela controla isso. A não ser seja particular, entendeu? Eu tenho uma casa, a minha casa eu vou mandar fazer o contrato e o cara paga o tanto que ele quer, né? Agora, quando são empresas grandes, já a União comanda tudo. Certo. Bruno, me diz uma coisa, você trabalha por conta ou você trabalha para alguma empresa aí no Canadá? Eu faço os dois, entendeu? Os dois? Isso. Às vezes as pessoas te convidam para poder trabalhar e fazer um projeto dentro de uma empresa e você também tem clientes que te chamam para fazer trabalhos por conta, digamos assim. Isso. Antes agora da epidemia, eu estava trabalhando com a empresa. Ela é especializada em fazer o frame e drywall, entendeu? Aí as empresas são isso. Cada empresa aqui tem uma especialização daquilo que ela faz. Aí eu estava lá agora, mas por esse negócio da epidemia, eles seguraram o máximo que deram. Tentaram, a gente sempre tá limpando a mão, usando máscara, mas não teve. O governo acabou pedindo para fechar por enquanto. Mas aí você vai conhecendo gente, entendeu? Tem um cara aqui que a gente sempre trabalha para ele, esse cara ele é um brasileiro, ele faz acabamento, ele é especializado em fazer acabamento. Então, como ele está aqui há muito tempo, ele já tem um contato já com os arquitetos e tal, então o que ele faz? Ele pega o trabalho para a gente fazer o drywall, ele não faz, ele passa para a gente faz o drywall para ele poder vir fazer a tape. Então, assim, sempre vai fazer uma coisinha. Isso é o foco, na verdade você pega de tudo, né? Você trabalha com construções comerciais, residenciais, você vai de tudo um pouco. Isso. Sempre na área do frame e drywall. Faço Entendi. Dois, mas faço residência e comercial. Entendi.
E eu até queria aproveitar para conversar um pouquinho sobre como que foi para vocês aí a questão da pandemia. Vocês estão paralisados agora? As obras estão paralisadas, é isso? Então, aqui nas grandes cidades, né, como é muito fácil o governo tá, né, prefeitura, fiscalizando, tá parado, entendeu? Muitas obras, né? Tem umas que tem gente, mas com muito pouca gente, né? Só o básico para eles manterem, para não ter aglomeração e tal. Mas a maioria delas estão fechadas agora. Aonde eu tenho até um vídeo que eu fiz numa live, foi com drone, já são condomínios, entendeu? São condomínios, então assim, lá já é um pouco afastado, né? Aqui não é igual no Brasil que constrói, então aqui eles fazem muito condomínios, né? Nesse condomínio só existe casa, entendeu? Então assim, já é mais afastado, então eles não têm um controle, né, de deixar você trabalhar ou não. O que acontece, como estava acontecendo uns dias atrás, é sobre entrega de mercadoria, né? O trabalho em si eles deixam trabalhar, mas a entrega, porque são empresas, precisam de funcionário para colocar no caminhão, motorista e tal, então assim, uma coisa acaba comprometendo a outra, né? Isso. Então, lá não, cada condomínio tá para sair, né? Tá precisando de fazer 1000 casas, cada condomínio, mas não tem gente, entendeu? Não tem gente para ir para lá, então, assim, tá devagar, né? E esse negócio de entrega de material, que não tá chegando por causa dessa epidemia, não tem gente para entregar. Quando que isso começou no Canadá? Quando que vocês começaram a sentir os reflexos da pandemia? Isso já tem quantos meses já? E como é que vocês têm convivido com isso por aí? Olha, na construção foi de um mês, entendeu? De um mês. Mas a gente continuou trabalhando, né? Até eles fecharem. Para mim, né, eu não tenho, como eu te falei, já tem uns lugares que tá trabalhando com pouca gente e tal, mas para mim já vai fazer umas 2 semanas já. Umas 2 semanas. E a ideia é de que se mantém. O comércio está fechado também? A maior parte do comércio ou não? Depende do comércio, né? Por exemplo, restaurante só faz entrega de comida. Sim, como aqui também. Isso, né? Tem restaurante que não tem entrega de comida, então ele está fechado praticamente. O shopping, loja de roupa, tudo fechado, entendeu? O supermercado, eles deixam entrar com limite de pessoas, Walmart, essas redes grandes, entendeu? Você chega, tem fila. E essas lojas de materiais de construção, você compra só online. Não tem venda presencial. Não, você chega, você compra online, recebe um e-mail falando que sua ordem tá já. Aí você chega no estacionamento, tem as plaquinhas, aí o cara te pergunta qual que é a sua ordem, você mostra para ele e te fala aonde você estaciona. Aí você chega, para seu carro, o cara vem e te entrega sua mercadoria. Tem lojas assim, loja de eletrônico, tudo tá sendo assim, entendeu? Então você não chegou a paralisar, né? Você não chegou a parar de trabalhar nesse período? Eu tô parado. Agora você tá parado? Tô, uma semana, né? Aí eu tô aguardando agora, no começo do mês, para ver o que eles falam. Nem particular, porque tem muita gente que tem o preconceito, né? Não preconceito, tem um medo, né? Eu vou trabalhar na casa de uma pessoa, tem gente morando lá, então eles têm medo de eu estar contaminado e poder passar por eles. Tá? Então, assim, nem os particulares estão deixando, né? Sim. É mais ou menos o que a gente está vivenciando aqui. Por exemplo, aqui, na verdade, o governo deu autonomia para as prefeituras decidirem pontualmente, né, como que vai enfrentar isso. Então, por exemplo, aqui o prefeito fechou, aqui em Porto Alegre, o prefeito fechou o comércio e ele manteve o comércio voltado a materiais de construção. Então, por exemplo, a gente que trabalha com distribuição, a gente tem uma distribuição de produtos para construção a seco, a gente continua operando, mas mesmo assim o volume de vendas caiu absurdamente, porque aqui a gente atende basicamente aquele instalador que faz o serviço residencial, comercial, e esse cara também está tendo dificuldade de arranjar trabalho na rua, porque, claro, as pessoas, por 2 motivos, né? Um primeiro
é que as pessoas não querem ter contato, e segundo também porque, como a gente está sofrendo um reflexo grande na economia, as pessoas também acham que estão segurando um pouco, né? Quem estava querendo fazer alguma reforma, alguma coisa, de repente está segurando porque não vai ser uma questão de primeira necessidade. E aí eu queria conversar um pouquinho nesse aspecto contigo, assim, como é que você está percebendo a questão da economia? Você acha que de alguma forma isso vai afetar a demanda de trabalho daqui para frente para vocês, ou você acha que daqui a pouco vocês vão, como todos os lugares, né, encontrar uma maneira da gente conviver com isso, e aí a gente vai tentar trabalhar, talvez a gente não vai poder trabalhar a todo vapor, como a gente estava fazendo antes? Qual que é a sua percepção? O que você imagina que vai acontecer? E você acha que isso vai ter um reflexo significativo na economia do Canadá? Então, eu acho que vai afetar um pouco, porque muitas obras, elas têm uns prazos de entrega, entendeu? Sim. E tem prazo que eles pagam muito por aquilo, né? Então, por estar parado esse tempo, eu estive numa obra há pouco tempo, eu tenho até uns vídeos lá que eu vou colocar também, dos apartamentos luxuosos, sabe? Uhum. E já estava atrasado, sabe? Esses apartamentos para entrega. E agora, como diminuiu, né, o tempo de trabalho lá, então assim, eu creio que vai voltar, e vai voltar muito forte para eles poderem, sabe, recuperar o tempo. Mas você acha assim que, por exemplo, que isso vai afetar, vamos dizer assim, os hábitos de consumo das pessoas? Você acha que de repente as pessoas vão segurar no que diz respeito à compra de imóveis, a reformas? Ou você acha que, por exemplo, que as pessoas estão mais organizadas financeiramente para passar por esse período, que talvez esses 2, 3 meses aí que a gente tenha que trabalhar com esse regime de quarentena, né, que isso não vai chegar a afetar, enfim, qual que é a sua percepção? Eu acho aqui que eles têm condição, entendeu? De passar por esse momento, né? Eles estão mais organizados financeiramente, digamos assim, né? É um país que você paga os impostos, né? Mas o governo sempre devolve a sua parte, entendeu? E acaba investindo, né? Então eles têm um background, né? Um passado que aguenta, né? Passar por crise assim. Eles já são estruturados, né? Então, diferente da gente aqui no Brasil, que muitas vezes vende o almoço para comprar a janta, né? Alguma coisa assim. Então, assim, eles ajudam, sabe, as empresas, né? Então, por estar parado, as empresas estão paradas, mas elas vão ter, né, aquela retomada delas, incentivo acho que vai ter, né, fiscal, para eles, impostos, sabe? Então, eu creio que vai voltar, né? E não passar por essa pandemia. Entendi. Na verdade, eu acho que nesse momento a gente aqui no Brasil está tendo um desafio maior para poder passar por isso, né? A gente tem todas as grandes cidades têm mantido aí pelo menos o comércio fechado, uma demissão em massa, então isso é bastante preocupante, né? E, por exemplo, a gente que atende massivamente construtoras, incorporadoras, a gente acredita que isso vai dar uma mexida nos hábitos de compra das pessoas, né? Talvez alguém que estava se planejando esse ano para poder comprar um apartamento, vai segurar, e temo também que muita gente que comprou seus apartamentos que devolvam também, né, por estarem inseguras quanto à capacidade de cumprir ou não com esses compromissos, né, financeiros. Então, acho que talvez a gente está um pouquinho mais desafiado aqui, mas como eu converso com todo mundo, eu acho que a gente não tem o direito de se queixar nesse momento. Eu acho que é um problema que a gente vive globalmente, então acho que a gente tentar enxergar outros caminhos para a gente contornar isso. Se de repente na incorporação não está funcionando, que outro nicho de repente eu posso atacar nesse momento para poder me manter em equilíbrio, né? Enfim, a gente tem que se reinventar aqui nesse momento. Mas legal saber que está mais tranquilo aí para vocês, assim, que vocês não sofrer muito com o impacto dessa onda toda, né? Eu queria que você desse, assim, alguma dica para alguém que tivesse interesse, de repente, de trabalhar, e se é fácil, se não é fácil para algum brasileiro se colocar no mercado. Eu queria perguntar uma coisa, antes que eu esqueça. Só abrir um parênteses aqui. Nós conhecemos uma canadense, ela é finisher,
E aí foi muito legal porque a gente fez uma entrevista com ela. Ela é muito popular no Instagram e ela trabalha super feliz e ela é muito animada. Ela é a Lia Paluk. E aí a gente fez. Você já viu? Eu converso pelo telefone, porque ela mora em Alberta. Ela não mora Isso, ela é de Saskatoon. Ela é de Saskatoon, Alberta. Isso aí. E aí a gente fez uma entrevista com a Lia e foi muito legal, que a gente criou uma conexão, assim. E aí o que foi bacana é que depois o pessoal do ENICS, o Encontro Nacional de Inovação na Construção a Seco, acabou convidando ela para vir, para ela falar um pouquinho das técnicas dela e trazer todos os equipamentos. Ela fez um super sucesso. O vídeo dela é de longe o mais assistido do nosso canal até hoje. E a gente teve a grata surpresa, assim, a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela é incrível, assim, né? E aí é muito legal, porque é mulher trabalhando na construção. E aí eu te pergunto, é muito comum vocês verem mulheres trabalhando? Hoje eu estava até conversando com a minha amiga, ela está na obra lá, falei assim, e aí, não tem vaga para mim não? Ela tá fazendo também acabamento, né? A função dela maior, ela trabalha com insulation, que é a lã, entendeu? Sim. Ela faz isolamento. Então, assim, ela é profissional nisso, né? Ela trabalha só com isolamento. Então, você vê muito mulheres, entendeu? Porque a remuneração é muito maior que você fazer uma faxina, entendeu? Ah, sem dúvida. Então, assim, é um serviço que é leve, não é pesado, entendeu? Acabamento Ela tá querendo migrar agora pro steel frame, ela sempre me diz, meu Bruno, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, o que você acha? E tal. Não, é isso aí, vamos com calma, você vai conseguir. Porque também, no steel frame é muito mais leve que a carpintaria, entendeu? Sim. É tranquilo. A Lia, o forte dela é o acabamento, mas quando precisa ela faz alguma coisa de frame, enfim. E a gente ia se encontrar novamente agora em março, que teria agora a quarta edição né, na verdade é o terceiro ENICS, né? Quarto ou terceiro, Leandro? Terceiro ENICS. Então o terceiro ENICS ela ia vir de novo, porque ela fez tanto sucesso na primeira vez que ela veio, que daí a pessoa convidou para ela vir de novo, né? Daí ela não conseguiu vir, mas a gente vai se encontrar talvez em agosto, se der tudo certo, a gente conseguir fazer a edição do ENICS. Aí ela vai vir de novo, a gente vai ter a oportunidade de conversar. Mas muito legal mesmo a gente trocar essa ideia. Você queria falar o que a gente deve sugerir, né, para quem tem vontade um dia? Isso, quem tem interesse de trabalhar, o que você daria de dica, como que a pessoa pode se organizar? Na área da construção, né, sempre você vai encontrar um brasileiro, né, por mais que você não fale inglês, entendeu? Porque tem amigos que estão aqui há 10 anos, 15 anos, mas eles não falam inglês. Então, assim, para você trabalhar, você não precisa falar, você precisa saber, entendeu? Então, se você sabe fazer aquilo, o cara vai falar e deixa falar, né? Você está fazendo trabalho, você sabe o que tem que ser feito. Então, primeira ferramenta que uma pessoa, se tem vontade de trabalhar na construção, é aprender a ler a TEM, que é a trena, entendeu? Tem um aqui. Aprender a ler isso aqui, ó. Sim. Porque aqui as medidas não é em centímetros. Isso, aqui é tudo polegada. Uhum. Então, a pessoa chega, tem vaga, eu aprendo rápido e tal. Ninguém vai querer perder, sabe, tempo de ensinar na obra, porque aqui tempo é dinheiro, entendeu? Então, né, se o cara já chega, pelo menos saber ler a trena, né, quando você falar com ele, acorda pra mim aí, 5 pés, 3 fora, entendeu? 5 pés, 7 oitavos. Aí, 5 pés, 7 oitavos, o que é isso? Então, assim, vai perder muito tempo, então eles vão... Se você chega, né, dando um passo na frente de muita gente, a oportunidade vai ser maior, entendeu? E o resto você vai aprendendo no dia a dia. Né? Você acha que é tranquilo para poder se adaptar? Porque é um desafio morar num lugar, né, completamente diferente, né? Cultura diferente, enfim. Tem uns desafios. Eu conheci gente que ficou aqui 4 dias, não aguentou de lá. Não se adaptou. Não vou ficar aqui mais, não. Fica 1 mês, 2 meses, e vai de cada pessoa. Então, não se adapta. Isso. Vem passear, vem conhecer, entendeu? Sim. Porque se você larga tudo, né, para trás, é diferente, né? Aí você tem aquele compromisso de ficar, entendeu? A sujeitar a certas coisas para você não ter um prejuízo grande financeiramente, né?
Então, assim, por mais que seja caro uma viagem e tudo, mas pelo menos não chega de você largar tudo para trás e vir pensando que é fácil, entendeu? Né? Sim. Muito bem. Então, assim, vem conhecer, vem passear, ver a cidade, ver como é que é o sistema, se você adapta, entendeu? Porque às vezes você faz... Senão você cria uma expectativa, enfim, o ideal é que de repente você vá primeiro para visitar, entender um pouquinho, para depois você se lançar, né? Aí, pô, se você vem de turista, pede a um amigo, você hoje em dia, né, o Facebook, você consegue fazer muita rede de amizade, só para me ver. Aí você vai, entendeu? Se aquilo te agrada, não, eu consigo, isso é para mim, né? Falando nisso, quando eu tiver em Toronto, eu quero visitar suas obras, quero passar o dia aí, eu tenho muita curiosidade de andar dentro dos canteiros. E falta só um minutinho para a gente encerrar. Daí eu só não quero que caia aqui a conexão. Eu já queria começar te agradecer muito, Bruno, por bater esse papo aqui com a gente. Obrigada mesmo por dividir um pouquinho a sua experiência, de como que é trabalhar com drywall, com wood frame, steel frame aí no Canadá. Obrigada por ter estado com a gente. Te desejo muito sucesso aí, sucesso mesmo. Obrigado.